Olá, é com muito prazer que eu convido vocês para essa série de 3 aulas, onde nós vamos falar sobre a nova maneira de fazer a harmonização facial. Aliás, ouso dizer que é a velha maneira que a gente devia trabalhar em toda a área da saúde, mas que infelizmente foi sendo esquecida, a forma integrativa da gente harmonizar. Essa aula serve tanto para você que é profissional da saúde e quer entender um pouquinho mais sobre esses novos conceitos que estão surgindo, quanto para você que é paciente, em meio a tantas informações, acaba se sentindo perdido para que lado eu vou. Meu nome é Juliane, eu sou cirurgiã dentista, formada desde 2005. Sou especialista em harmonização facial, mas antes sou especialista em implantodontia, especialista em periodontia e em saúde integrativa. Convido vocês a ficar comigo nessas aulas e depois me contar tudo o que vocês estão achando dessa nova forma de pensar. Seria uma harmonização integrativa. O próprio nome já diz, integrar. Significa que a gente deve olhar para aquela paciente como um todo. Só que o que anda acontecendo na área médica já há alguns bons anos é o contrário disso. Segmentamos o nosso corpo e segmentamos as áreas, tanto na odontologia quanto na medicina. Então, surgiram muitas especialidades e começaram a dividir o corpo humano. O que acontece é que sim, ser especialista é muito bom. Vocês acabaram de ver, eu fiz 4 especializações para focar em assuntos específicos. Só que eu não posso virar um especialista que não consegue olhar o todo. Então, eu vou num oftalmologista, mas eu estou com um problema por conta de uma inflamação, uma glicose alta, a gente sabe que afeta diretamente a parte ocular, diabetes, e este oftalmologista está tão focado no campo dele, na especialidade dele, que ele não consegue olhar para esse paciente e conversar sobre os hábitos, sobre a alimentação, sobre o processo de inflamação que está tendo. E esse paciente sai, talvez, com uma medicação, um colírio, uma cirurgia, mas não entendendo o que aconteceu com ele. Isso acontece em várias das áreas médicas. Então, hoje, acho que as pessoas começaram a entender que nós não somos segmentados. O processo de envelhecimento que eu vejo no meu rosto, ele não está acontecendo só ali, ele está acontecendo no meu corpo inteiro. Possivelmente, muitas vezes, ele é decorrente de alguns outros fatores. Doenças crônicas, sem dúvidas, interferem muito no processo de envelhecimento, então naquilo que nós vemos no espelho. O estresse, a gente sabe que o estresse tem uma influência no envelhecimento. Se a gente comparar, os presidentes da República já fizeram isso, né? Quando eles iniciam seus mandatos e quando eles terminam seus mandatos, o quanto eles envelheceram. Tem inclusive uma foto de um soldado americano, acho, de 23 anos, quando ele foi à guerra e quando ele voltou da guerra, como ele tinha envelhecido. Então a gente sabe que interfere muito. Dor, né? Pacientes que têm dor crônicas, a dor envelhece. Então eu não posso olhar para aquela minha paciente que sentou aqui, que está disposta a ficar mais bonita esteticamente, mas que tem outros problemas. Hoje, tanto os profissionais quanto os pacientes perceberam que a gente tem que mudar a forma de olhar, porque senão nunca vamos conseguir entregar 100% do resultado para esses pacientes. Então os profissionais não vão ficar satisfeitos e esses pacientes muito menos. Pensando nisso, e olhando, observando como os meus colegas que ficaram focados só nas suas especialidades, estavam perdidos, eu falei, por que não? A gente bater um papo. E para você que é paciente, está aqui me assistindo e que tem muita curiosidade, fica perdido, por que não entender como de fato tem que ser o olhar, o planejamento? Porque técnicas de preenchimento, técnicas de toxina, técnicas de fios, bioestimuladores, existem muitos cursos maravilhosos no mercado. Os pacientes entendidos disso, tá aí o Google para tirar dúvidas ou criar mais, mas tá aí para isso. Mas acontece que, como eu planejar isso? Por onde eu começo? Aonde iniciou esse envelhecimento, essas marcas? Então, acho que o objetivo dessas 3 aulas vai ser trazer um pouquinho desse conhecimento. E eu acho que sim, o planejamento é, sem sombra de dúvidas, a parte mais importante. Vai definir o sucesso ou fracasso desse tratamento. Então, vamos definir o perfil dessa paciente, tá? Normalmente, uma paciente acima dos 45 anos que nos procura, ou ela nunca fez nenhum procedimento estético, dedicou a vida ao casamento, aos filhos, ou ao trabalho e resolveu nos procurar agora, ou aquela paciente que fez o mínimo necessário. A gente também tem a paciente que já se cuida, mas nesse momento eu não vou entrar no foco desta paciente.
A paciente que está com 45 anos ou mais, quando ela chega no seu consultório cheia de expectativas, ela quer saber o resultado final que vai ter. Então, quantos ml de preenchedor, eu faço um bioestimulador, às vezes elas já sabem o nome do que querem, né? Hoje a informação tá muito rica na internet. E aí você vai virar para ela e vai perguntar para ela se ela já está na menopausa. Oi? Por quê? Porque a produção hormonal dessa mulher influencia muito em como ela está envelhecendo. Lembra? A gente começou a falar agora da forma integrativa. A gente sabe que o processo de envelhecimento ele ocorre como um todo. E por que ele começa a acontecer lá pelos seus 25, 30 anos? Se a gente começar a olhar gráficos de produção hormonal, nós vamos ver que a gente tem picos, né? Que a gente tem uma produção alta de hormônios em torno dos 20 anos, é a nossa idade de maior produção hormonal, e que a partir dos 25, 30 anos, essa produção hormonal vai caindo, coincidentemente com o processo de envelhecimento. Na menopausa, que acontece normalmente por volta dos 48 aos 52 anos, essa queda hormonal é drástica. A menopausa significa a falência dos ovários. Você para de produzir alguns hormônios esteroides importantíssimos para a saúde da mulher, entre eles o estradiol, que é um dos mestres na regulação hormonal feminina. Então, se essa mulher está com déficit de hormônios, possivelmente eles estão influenciando muito no processo de envelhecimento dela. E às vezes, você vai lá, vai fazer alguns tratamentos, que na hora até vão ficar bacana, e ou eles não vão durar muito, porque ela tá com uma inflamação subclínica. Vamos entender uma inflamação subclínica, uma inflamação interna, que não tá ali na descarada. Sabe aquela história assim, gente? Gente, tadinho, infartou do nada. Ninguém infarta do nada. Com certeza já estavam ocorrendo processos degenerativos dentro do organismo e que não foram percebidos. Tanto porque você não deu atenção aos sintomas, que são muito importantes, quanto aos sinais, aos exames de laboratório, esse conjunto de coisas, né? A gente chega no diagnóstico a partir de um conjunto de informações. Então, se essa mulher está com déficit de hormônios, ela está tendo um envelhecimento celular interno já. E aí, ou ela vai responder mal ao procedimento, ou ela vai ter edema, ficar roxa, inchada, e de repente vir te questionar, poxa, mas por quê? Eu conversei com uma conhecida minha que fez, com você inclusive, e ela não ficou assim. Será que a saúde dela estava igual à sua? Entendeu? Então, vamos começar a investigar produção hormonal feminina. Tá bom, mas eu preciso trabalhar com hormônios? Eu preciso? Não, você não precisa. Só que como profissional da saúde, você tem a obrigação de conhecer fisiologia do corpo humano. Como que esse organismo funciona? Em que idade isso é mais prevalente? Quais sintomas estão relacionados com o quê? Porque tudo é interligado. Então, se você não quer trabalhar com a parte de modulação de hormônios, com nutracêuticos, ou você não pode porque não é permitido dentro do seu conselho, saiba diagnosticar que existe um problema ali, mesmo que você não entenda nas entrelinhas do que é, e saiba indicar para um profissional que faça. E você, paciente, se você sentir que aquele profissional não está olhando para você como um todo, procure um profissional que trabalhe de forma integrativa, que tenha uma visão integrativa do corpo humano, certo? Então, você vai fazer uma série de perguntas para esses pacientes e entender se ele tem sintomas de déficit de hormônio, né? O estradiol, por exemplo, que eu falei, que é um dos mestres hormonais femininos, ele é responsável pela lubrificação. Então, quando a gente fala de lubrificação de uma forma geral, lubrificação dos olhos, lubrificação das articulações. Ele é responsável pela produção de colágeno e elastina, que são super importantes para a firmeza da nossa pele. O estradiol está relacionado, junto com a testosterona, à formação óssea, junto com a vitamina D também, que é um hormônio. Como que será que está o nível de estresse dessa paciente? Cortisol, outro hormônio super importante que, como eu disse, interfere diretamente nos processos de envelhecimento. Dor, como que ela tá? Ela dorme bem? Ela tem melatonina? A gente tem que fazer essas perguntas e começar a entender que provavelmente essa paciente vai estar desbalanceada. Primeiro porque as pessoas têm muito medo da palavra hormônio. Só que hoje o assunto é muito mais discutido. Formou-se um mito em cima de alguns hormônios, né, principalmente os hormônios femininos, por conta de medicações, remédios que imitavam efeitos hormonais e que sim, tinham efeitos colaterais muito ruins nas mulheres. E aí pronto, aquilo virou uma verdade e hoje a hora que você fala hormônio, que é um hormônio que é igual ao seu, que a gente chama de bioidêntico, esse paciente fala, não, eu não quero. Mas informação é tudo. A informação, ela tira a gente de algumas prisões, né? Então, eu acho que o mínimo que você tem que fazer não é acreditar nas coisas que eu falo, mas se interessar, ir atrás, procurar. Por que não? Será que não é assim? Né? Linkar com algumas coisas, né?
Coincidentemente, quando a mulher entra na menopausa, é quando ela começa a ter o processo de envelhecimento mais acentuado. É quando ela fala que se olhou no espelho e de repente do dia pra noite sentiu a pele flácida. Ela não consegue mais ganhar massa muscular. Isso interfere demais. Então assim, será que eles não têm a ver? Eu tenho um professor meu que dizia assim: nós não envelhecemos porque os hormônios caem. Não, desculpa, os hormônios não caem porque nós envelhecemos, mas nós envelhecemos porque os hormônios caem. Faz sentido, não é? Justamente nessa época começam a acontecer esses declínios estéticos físicos, osteoporose, o índice de osteoporose é altíssimo pós-menopausa, né? Porque esses hormônios têm a ver com a formação óssea. E qual é o nosso arcabouço para a estética? São os ossos, né? O nosso crânio. Então, perguntar para esse paciente, começar a entender. A nossa tireoide, uma glândula super importante do metabolismo, ela precisa de alguns cofatores, ela precisa de vitaminas, minerais, zinco, selênio, magnésio, algumas vitaminas do complexo B, e que pela nossa alimentação, nossos hábitos de vida são pobres. Então, será que não vale a pena conversar com essa paciente, ver se ela não tem sintomas de hipotireoidismo? E não ir receitando medicamentos, mas entender como que tá a alimentação, como são os hábitos, o sono, tudo isso que eu falei. Sabe por quê? Porque na ânsia de resolver o problema, você pode comer bola. E você pode, ao invés de ganhar a paciente, você perder, porque você não vai entregar o resultado. Porque você vai, ela inchou demais. E às vezes tudo isso aconteceu, não foi pela sua técnica, não foi pela sua competência, mas foi porque essa paciente estava inflamada. E a inflamação subclínica, que é essa inflamação silenciosa, mas que acontece no nosso corpo, e que se a gente não der atenção aos sinais, ela pode prejudicar demais todo o processo. Todo o processo de pós-operatório, todo o processo de harmonização facial ou qualquer outra cirurgia, independente se for estético ou não, que esse paciente vai fazer. Então, vamos olhar para o nosso paciente dessa forma mais integrativa e saber orientar, saber indicar para ele. Não adianta você querer fazer técnicas lindas e precisas e apuradas num paciente doente. Às vezes, com muito menos, um pouquinho, uma toxina ali, um peelingzinho, um preenchimento ali, pouco ml, você vai conseguir um resultado muito melhor. Porque a gente só vai refletir o que está interno. Se esse paciente estiver regulado, com os hormônios regulados, com o sono regulado, modulando esse estresse do paciente, repondo vitaminas, cuidando da dieta desse paciente, você vai ter resultados muito melhores. E ele vai olhar para você, sabe? E vai falar: poxa, ela olhou para mim como ninguém nunca fez. Perguntou, deu atenção. Os pacientes estão carentes de atenção, sabe? Estão carentes de ser... eles estão cansados de ser segmentados, sabe? Olha... Doutora, eu tô no médico, mas eu tô com uma dor aqui no ouvido e tal. Ah, não, mas eu sou ortopedista especialista em joelho. Então eu vou te encaminhar pro otorrino. Caramba, eu sou uma pessoa, entendeu? Então a gente tem que ter o conhecimento da fisiologia. E vocês, pacientes, busquem este tipo de profissional, porque não adianta. Hoje, quem não tá nessa linha vai ficar de fora. As pessoas estão entendendo e elas já sabem como elas querem ser tratadas, como elas querem ser cuidadas. Hoje a informação tá aí pra isso. Tá certo? Então acho que essa primeira aula eu considero uma das aulas mais importantes, né? Onde eu coloco em vocês alguns questionamentos de como você quer ser, como profissional ou de como você quer ser tratado como paciente. Começar a entender a importância. Quando a gente faz a harmonização facial, todo mundo fala assim, a importância da anatomia, você tem que conhecer a anatomia do corpo humano, então realmente você tem que saber onde estão os músculos, onde estão os nervos, onde passam artérias, para você fazer o procedimento bem feito. Mas agora eu vou além, falo, não adianta você saber muito bem a anatomia se você não sabe fisiologia, se você não sabe como acontece o processo de envelhecimento como um todo, se você não sabe por onde a inflamação ocorre e o que eu tenho que fazer para cessar essa inflamação. Se você não sabe a importância dos hormônios e aonde cada um deles atua dentro do nosso corpo. Então, eu espero realmente que ela tenha sido uma aula para fazer você pensar, sair um pouco de dentro da caixinha, entender que nós somos integrativos e devemos ser integrativos e que quem não for, infelizmente, vai ficar pra trás. E na próxima aula a gente vai se aprofundar ainda mais nesse mundo de harmonização integrativa. Eu espero que vocês tenham gostado realmente. Me deixem aqui os feedbacks, vamos trocar figurinhas e vamos crescer